Hoje nós chegamos na metade do nosso curso de Cosmovisão Cristã Aplicada, trabalhando especialmente agora dentro da esfera de vida política. Aqueles mais atentos vão perceber que houve uma leve mudança no programa de curso. No final isso vai ficar mais claro. Anteriormente, essa aula se chamava Vida em Sociedade, e aqui eu trabalharia os conceitos de vida política e de meio ambiente. No entanto, é muita coisa. Então eu preferi fazer um rearranjo lá, e a gente vai ter algumas mudanças. Para o final eu comento isso. Mas antes efetivamente de eu falar do nosso tema de hoje, eu gostaria de fazer aquela breve revisão que no começo de todas as aulas nós fazemos do conceito de cosmovisão, para que isso fique muito bem fundamentado, claro, na cabeça de todos nós. Então, nós estamos trabalhando com a definição de cosmovisão, conforme apresentada pelo James Sire no seu excelente livro Dando Nome ao Elefante. Ele diz o seguinte: cosmovisão é um compromisso, a orientação fundamental do coração, que pode ser expresso como uma história ou um conjunto de pressupostos, suposições que podem ser verdadeiras em parte ou de todo falsas, que mantemos de forma consciente ou subconsciente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade, e que fornece o fundamento sobre o qual vivemos, nos movemos e existimos. Disso tudo, mais essencial sabermos que cosmovisão, sobretudo, é algo a nível pré-teórico. Não necessariamente foi aprendido pela pessoa através do estudo, mas é um compromisso do coração. E dessa definição também, na experiência da vida humana, de modo geral, a cosmovisão ela é inconsciente e, com frequência, inconsistente. Na maior parte das pessoas, visto que a maior parte delas não para necessariamente para pensar nisso e sequer se dá conta de que tem uma cosmovisão, um compromisso do coração que orienta a sua vida, seus valores e as suas decisões. Na nossa aula de hoje, nós vamos aplicar a cosmovisão cristã, conforme as definições de criação, queda e redenção que apresentamos na primeira aula, à noção de vida política. No entanto, na aula de hoje, vocês vão ver uma diferença em termos de estrutura. Nós normalmente temos trabalhado apresentando o que é uma cosmovisão, seja fruto do seu tempo ou mesmo a partir de uma articulação pessoal, e apresentando, então, uma cosmovisão cristã. Nessa aula, especialmente, nós não faremos isso. A cosmovisão cristã em si, ela vai permear toda essa aula. E os conceitos de criação, queda e redenção, eles não estarão em 3 caixinhas, mas eles estarão ao mesmo tempo comunicando as definições, os conceitos e as aplicações relacionados ao ser humano como político, ao Estado, ao governo e a tudo isso. Importante dizer também, algumas visões políticas, elas são verdadeiras cosmovisões, mas dada a amplitude de visões políticas, na aula de hoje nós não vamos destrinchar visões políticas e chocá-las com a cosmovisão cristã. A ideia aqui é a gente fazer algo mais amplo e ferramental, apresentar o que é efetivamente a cosmovisão cristã atrelada ao conceito de política, de modo que cada um de nós tenha os recursos necessários para avaliar propostas políticas que se adequem melhor ao que Deus espera dos governantes, ao que Deus espera do papel do Estado e da forma como Deus nos criou enquanto seres humanos políticos, ok? Então, gente, vamos lá, lembrando... Natanael, só uma pergunta. O tópico lá que você comentou que abordaria, por exemplo, ecologia e tal, que foi tirado dessa aula, ele vai ser abordado mais para frente ou... Ele vai ser abordado na semana que vem. Não está aqui agora o livro que eu vou usar mais... sim, tá. A gente vai trabalhar bastante com um livreto que eu nem sabia que eu tinha ainda. Ele estava no fundo de uma caixa e é um livro excelente, que é o Poluição e a Morte do Homem, do Francis Schaeffer, um livro pouco conhecido dele, não é dos mais conhecidos dele. Você vai ver que esse aqui está bem velhinho. Ele era de uma biblioteca que desistiu do livro, foi para o Palavra da Vida. Quando eles se livraram dos livros antigos, eu recebi de doação.
Então, a gente vai trabalhar bastante com esse livreto e outras fontes também, mas semana que vem a gente, então, fala sobre isso. Ok? Obrigado. Então vamos lá, gente. Olhando um pouco aqui para a gente falar do ser humano como ser político e da vida e propósito do Estado, antes de tudo, a gente precisa olhar um pouco para os pressupostos do poder. O que é pressuposicional na criação, queda, redenção e na nossa articulação como cristãos, e que parte do pressuposto da definição de um Estado e do propósito de um Estado. E antes ainda dessa atitude pressuposicional, há uma série de atitudes que permeiam não só a interação dos cristãos com o poder, como a interação da humanidade de modo geral. Eu diria que 6 atitudes erradas que alguém pode ter em relação ao Estado, em relação ao governo, em relação ao poder. A primeira dessas atitudes nós podemos chamar aqui de uma atitude teocrata. Olhando essa pressuposição do poder, alguém poderia supor e propor que a articulação política da humanidade, e especialmente dos cristãos, se daria numa esfera teocrata. Teocrata, aqui nós temos uma junção de 2 palavras a partir do grego, Deus e governo. Então, o governo de Deus. Então, uma atitude teocrata seria perseguir um governo onde a fé cristã tenha poder para compelir os outros à fé. Então, a fé cristã teria poder para eliminar a presença de outras religiões pela força da espada do Estado, pela coerção, enfim, por esse tipo de recurso que advém do poder inato que o governo tem, por ser, então, um governo teocrata, esses cristãos, então, compeliriam os demais à fé. Como nós veremos hoje, tanto nas pressuposições do poder como na aula em si de cosmovisão cristã, essa não é uma atitude que o Senhor espera de nós nesse momento da história da salvação. Uma segunda atitude bastante equivocada, e essa mais comum, é uma atitude dicotômica. Dicotômica aqui de divisão de 2 pontos de vista que não se harmonizam e cada um fica na sua caixinha. A gente tem no Brasil, dentro da nossa cultura melindrosa, aquela máxima de que política e religião não se discutem. Então, se você quer manter amigos, se você não quer ser bloqueado nas redes sociais ou coisa do tipo, então você não fale sobre a sua fé e você não fale sobre política. E essa atitude dicotômica, especialmente de não se misturar fé com política, é ainda mais escandalosa. Então pense, você tem uma cultura popular que diz, você não pode falar de fé, você não pode falar de política. E aí vem uma proposta cristã e diz, você precisa falar de fé integrado com política. Você fala, não, peraí, então você quer brigar 2 vezes, né? Você quer brigar ao mesmo tempo por política e por fé. Mas o ponto é, essa atitude dicotômica de quem pega a fé, a Bíblia, a palavra de Deus, os pressupostos de Deus, e coloca numa caixinha chamada domingo, e que não se comunica com o restante da existência, que não comunica com trabalho, que não comunica com negócios, que não comunica com cultura, com arte, com ciência, essa atitude dicotômica que sacrifica a nossa identidade cristã e faz com que tenhamos que assumir uma máscara não condizente com aquilo que Deus fez por nós, e que, como alguém certa vez diz, faz com que, invariavelmente, essa natureza acabe devorando a graça ao seu tempo, é uma atitude que não expressa a verdade de Deus e o que Deus espera de nós e o que compõe uma cosmovisão cristã. A terceira atitude, muito presente em grupos mais afeitos a um distanciamento do mundo, seria uma atitude separatista. Então aqui pense naquele que diz a política é má, o diabo é o príncipe desse mundo, então ele tem cargo político elevado, o diabo é o príncipe desse mundo, ele que governa sobre isso, ele tem poder sobre as nações, é tudo gente caída que está governando, o meu reino não é desse mundo, eu sou peregrino nessa terra, então não tem nada que pode efetivamente ser aproveitado de política aqui, a política é má, então eu me separo de tudo isso. Essa atitude separatista, ela é presente na vida de muitos cristãos,
ela é presente na vida de pessoas cansadas também. É tanta corrupção, é tanta coisa, tanto eu quero saber, não quero mais falar sobre isso, não quero mais saber sobre isso. E é presente também na vida de movimentos ao longo da história da igreja que foram caracterizados pelo separatismo, como a gente vai ter oportunidade de passar brevemente pelo anabatismo, por exemplo, a reforma radical, em que há uma separação. O cristão ele não pode servir nas forças armadas, ele não pode ter cargos públicos, ele não pode ter uma interação política. A quarta atitude errada em relação ao Estado pode ser aquela que mais indivíduos se veem caindo. Seria uma atitude espiritual. A gente fala, poxa, mas como algo espiritual pode ser ruim? Aqui, por atitude espiritual, o que eu falo é a intenção de usar o Estado para evangelizar. Não é propósito do Estado, nem fomos criados como seres políticos com o propósito da evangelização. A evangelização é missão da igreja, mais para frente a gente vai falar sobre as soberanias das esferas, e é algo que compete à missão e à esfera soberana da igreja, não do Estado. Quando o Estado assume a função de evangelista, ele assume e na verdade, ele surrupia e interfere numa esfera que pertence à igreja. E quando isso acontece, invariavelmente, coisas ruins virão daí. Vão vir daí, não tenha dúvida. Então, cuidado quando o agente político se propõe a usar do seu cargo com bandeira de campanha ou o que for, com a finalidade de estabelecer a missão cristã ou coisa desse tipo, porque Deus não requereu isso do governo e nem colocou diante da igreja a necessidade de estabelecer governantes com esse fim. Então, esse não é um parâmetro adequado da cosmovisão cristã e é algo equivocado também naqueles que desejam viver efetivamente na esfera política, seja em cargos públicos, seja se candidatando a determinada função, ou mesmo servindo, assessorando algum político ou coisa assim. É uma visão muito reducionista a gente pensar que o meu único propósito como agente político é evangelizar. É claro que você, como indivíduo cristão, tem essa missão onde quer que você esteja. Mas uma vez que você está imbuído da função e poder do Estado, é esperado de você coisas além do que uma atitude de usar daquilo para a promoção do evangelho. A quinta atitude equivocada que nós percebemos no uso dos pressupostos do poder é uma atitude soteriológica. Soteriologia é a palavra que descreve a noção de salvação, o estudo da salvação ou a proposta de salvação. Essa daqui também nós vemos muito, não só no Brasil, mas no mundo inteiro de modo geral, uma atitude de alguém que espera salvação e redenção a partir do Estado. O Estado não foi constituído como nosso redentor. Ele não foi constituído para salvar a vida humana. Como nós veremos, assim na sua esfera, uma constituição de preservar a existência da humanidade no mundo caído, de limitar a maldade no mundo caído. Mas ele não existe como um governo totalitário que dá sentido à vida, que desenvolve a própria cosmovisão, que centraliza tudo e que, como um polvo com os seus tentáculos, alcança todas as áreas da vida humana e diz para você o que deve ser como seu Senhor, como seu Pai, a sua mãe, como seu Salvador, o seu Redentor. Nenhum de nós deve esperar do Estado essa significação da vida, nem essa salvação em termos de indivíduo, como esse Estado dando para você a orientação final do que significa ser a sua identidade nacional, a sua identidade pessoal, ou até mesmo, em alguns casos, quem é o seu Deus. Essa atitude soteriológica, ela é absolutamente equivocada. E, por fim, gente, uma atitude absurda. Essas 5 primeiras atitudes que eu falei para vocês, elas foram extraídas do livro Calvinismo, do Abraham Kuyper. Essa 6ª atitude eu acrescento aqui,
que seria essa atitude absurda que é equivocada? É a de ser absorvido, de ser absorto dentro de um sistema político que anule a sua própria cosmovisão, que silencie a sua própria cosmovisão e que passe, então, a te conformar aquilo ali. Então, você olha, por exemplo, os cristãos no começo da igreja, eles tiveram uma atitude de respeito ao Estado. Você tem ali orientações práticas na palavra de Deus de respeito e submissão. No entanto, eles também fizeram oposição. Eles fizeram oposição aos jogos romanos, por exemplo, não participavam dos jogos dos gladiadores, ou mesmo das execuções que aconteciam ali, não participavam do teatro grego, que era absolutamente imoral. E olha que interessante a máxima que esses cristãos tinham, e pense como a gente poderia aplicar isso na nossa vida. Uma frase daqueles primeiros séculos é: aquilo que não é permitido fazer, não é permitido ver e me entreter. Então, se não é permitido eu assassinar alguém, eu não vou me entreter com um jogo de gladiador em que pessoas são assassinadas. Se a imoralidade sexual não é permitida, eu não vou me entreter com um teatro onde isso é promovido. Então, o ponto é, há uma oposição às práticas, assim como há discursos direcionados a autoridades. Os cristãos, eles não podem ser absorvidos pelo Estado de modo a silenciar a mensagem e a atitude cristã. E isso, gente, seja em cada uma dessas atitudes, ou qualquer outra atitude, mais que eventualmente não tenha sido contemplada aqui, fato é que o ser humano sempre estará fazendo política. Podemos dizer, o ser humano é um ser político. Deus nos criou políticos, no sentido de nos criou como comunidade que interage com a finalidade de bem comum, por exemplo. Deus poderia ter nos criado individualmente, sem qualquer laço, sem qualquer comunhão consanguínea ou coisa do tipo. Criou você, depois criou outro, criou outro, criou outro, criou outro. Mas não, Deus nos criou de forma gregória, nos criou enquanto comunidade, nos criou de modo que um vem do outro. É difícil dizer exatamente como as coisas seriam antes da queda, mas nós percebemos que no Éden há uma responsabilidade de regência sobre a criação e que, com um hipotético crescimento e desenvolvimento da humanidade, uma autoridade derivada de Deus, piedosa e provavelmente familiar, existiria entre os seres humanos para a economia e administração do mundo. Nesse sentido, nós podemos dizer que a política, ou, num certo sentido, o governo como autoridade, ele é criacional. Ele pertence à ordem da criação. Ele é antes da queda. Ele nos caracteriza enquanto seres humanos. Ele está presente em nossas vidas, na nossa constituição enquanto seres criados. O que não é criacional, o que não é antes da queda, o que não nos caracteriza como seres humanos é o Estado. O Estado é uma organização pós-queda. O Estado é uma organização mecânica, não criacional, não orgânica. A política e o governo derivam de Deus e são criacionais, e mais para frente a gente vai perceber o impacto que tem essa distinção. Eu penso até que no que diz respeito à cosmovisão cristã, aplicado à vida política, isso é a coisa mais importante para a gente entender. Que o Estado é uma organização pós-queda, a política é uma organização criacional, assim como diversas outras expressões criacionais que o Estado não deve intervir, mas deve, na sua própria medida e dentro da sua esfera, regular. A gente vai ter oportunidade de trabalhar mais sobre isso. E quando a gente olha, irmãos, para esses pressupostos do poder nesse ser humano que é político, o fundamento essencial é que Deus é a fonte, o fundamento de todo poder e autoridade que existe nesse mundo. Todo o poder, seja na esfera política, seja numa erupção vulcânica, seja na fúria dos mares, seja na habilidade humana que foi capaz de produzir uma explosão que faz um carro andar. Enfim,
tudo aquilo que existe nesse mundo e que se expressa na forma de poder, governo, o que for, revela a onipotência de Deus como expressão da revelação geral e especificamente no que diz respeito à política, é derivação direta de Deus como rei sobre tudo e sobre todos. Deixa eu olhar com vocês para alguns textos da palavra de Deus, não são todos, que fundamentam Deus como aquele que detém o poder nesse mundo. Por exemplo, Salmos capítulo 22, versículo 28. Pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Gente, eu acho muito interessante como o judeu, o israelense, numa naçãozinha pequena, cercado de impérios poderosos, Egito, Assíria, Síria, Babilônia, impérios ainda maiores e grandiosos que eles nem tiveram contato, como os indo-europeus, os japoneses e posteriormente os gregos, romanos, e ele olha para o Deus dele e diz: ele governa as nações. O meu Deus governa os meus inimigos. Essa é uma prerrogativa de cosmovisão da nação que é muito elevada. Não é que Deus é o rei do meu povo, como seria num paganismo, numa religião politeísta, em que cada nação teria os seus deuses e as nações mais poderosas, então teriam aqueles deuses que são melhores ou coisa assim. Mas, efetivamente, o que a Bíblia apresenta não é que Deus é simplesmente o Deus de Israel. Ele governa as nações. Governar é diferente, como nós veremos, de criar as nações. Governar implica que ele está envolvido na direção e na vida das nações. A sua autoridade está presente nas nações. O governo de Deus é expresso nessas nações. Há algo da providência divina, da vontade de Deus em ação e em movimento nesse mundo, presente na vida de nações incrédulas. E mesmo nações incrédulas, quando corretamente se apropriam do poder que deriva de Deus e governam como é esperado que eles governem, essas nações prosperam. Isso é um pressuposto de cosmovisão cristã. Salmo 86, 9. Todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor, e glorificarão o teu nome. Outra citação que eu acho muito poderosa na boca de um judeu, porque é quase exclusividade de uma mentalidade judaica o fato da distinção de Israel como uma nação que Deus formou. Não foram simplesmente os homens que se ajuntaram, como foi com a Torre de Babel, e vamos construir alguma coisa. Não foi simplesmente a consanguinidade que deu origem àquilo, mas não, Deus foi lá, separou Abraão, fez promessas, coordenou os patriarcas, levou para o Egito, enriqueceu a nação, conquistou uma cidade. Deus nos formou. É uma frase muito poderosa dentro da mentalidade judaica. Por outro lado, o salmista diz: as nações que tu formaste. Como que o direito criacional de Deus, não só sobre Israel, mas sobre todas as nações, uma vez que, dois aspectos aqui, os indivíduos dessas nações foram criados por Deus. E segundo, a criação dessas nações não aconteceu de forma desordenada, mas sim debaixo da soberania de Deus, do seu governo sobre o mundo. Salmos 24:1 tem a declaração mais abrangente de todas: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. É de Deus esse mundo. Pode sim existir uma esfera maligna momentaneamente exercendo domínio sobre essa terra, Satanás tendo a sua influência e enganando as nações. No entanto, até mesmo nesse ofício, ele se encontra debaixo da soberania de Deus. Como Lutero corretamente certa vez disse, o diabo é o diabo de Deus. Ele não age livremente, tão somente livremente. Se assim fosse, nenhum de nós existiria, tamanha sua fúria. Mas o ponto é, do Senhor é a terra. Do Senhor é tudo que existe. Do Senhor são todas as faculdades. Do Senhor são
tecnologias do Senhor, toda a produção humana do Senhor, essa terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Provérbios capítulo 8 nos fala aquele discurso da sabedoria de Deus, que estava com Deus desde o princípio. Há um momento em que a sabedoria diz algo muito importante: por mim reinam os reis, e os príncipes decretam o que é justo. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. O governo que governa de forma justa, o governo que governa a partir de nobreza, de justiça, é o governo que, ainda que a partir da revelação geral, expressa a sabedoria de Deus. Por ela, os governantes reinam, por ela, os reis reinam. A parte da sabedoria de Deus, que é fonte de toda a sabedoria, nenhum governante é capaz de apresentar soluções de justiça e juízo que sejam beneficiais para a humanidade. Salmos 47, 7 e 9. Porque Deus é o rei de toda a terra. Cantai louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre as nações. Deus está sentado em seu santo trono. Olha que interessante essa segunda parte do Salmo. Os príncipes dos povos reuniram-se como povo do Deus de Abraão. Olha que coisa na boca de um judeu. Pois a Deus pertencem os soberanos da terra. É soberanamente maravilhoso. Meus irmãos, olha esse salmo. Os príncipes dos povos reuniram-se como povo do Deus de Abraão. Ele está olhando para as nações pagãs e estabelecendo o reinado de Deus sobre essas nações de tal forma, e até numa prerrogativa aqui escatológica também, de todas as nações e todos os povos sujeitos ao rei de toda a terra. Ele reina sobre as nações. Ele está sentado no seu santo trono. Olha o final desse versículo. A Deus pertencem os soberanos da terra. Esses políticos, governantes, eventualmente ditadores, eles podem achar que eles fazem o que querem, como querem, mas a Bíblia diz, eles pertencem a Deus, eles estão debaixo do seu governo, a sua maldade será cobrada aqui nessa terra, eventualmente, mas certamente diante de Deus no seu juízo. Eles pertencem a Deus. E por fim, um salmo não, um texto de Isaías, que eventualmente nós passamos rápido sobre ele, não nos atentamos, a função de Deus como o único que detém os três poderes clássicos aí da democracia, o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário. Na humanidade nós podemos dizer que quem quer que detenha esses poderes, os três ao mesmo tempo, detém uma função ditatorial, um poder que não lhe é devido. No entanto, olha o que a Bíblia diz em Isaías 33, 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. A gente não pode buscar salvação num Estado totalitário que se apresente como juiz, legislador e rei. Jamais. No entanto, o Senhor é o nosso juiz, legislador e rei. E ele sim nos salvará. Os três poderes são detidos por Deus no governo de toda a terra e dele derivam a fonte de poder daqueles que exercem o juízo, daqueles que criam leis, daqueles que governam efetivamente a vida do povo. Ponto ou interação sobre esses textos que nós lemos aqui? Nata, bom dia aí. Você falando, um livro da Bíblia que me lembra muito, exemplifica muito essa questão da autoridade de Deus, né, sobre todas as nações, é o livro de Daniel. No capítulo 2, principalmente, depois que Daniel interpreta o sonho lá de Nabucodonosor, né, e ele louva a Deus, faz uma oração louvando a Deus, dizendo que é Deus que estabelece os reis, é ele que dá sabedoria aos reis, né, é ele que tira também, ele tem todo o domínio sobre as nações.
E o livro deixa isso muito claro também quando a gente analisa que Daniel ele fica no poder em todos os momentos, mas os reis vão mudando, inclusive o reino muda, né? Porque a Babilônia cai, o Império Persa domina, mas Daniel permanece lá, assim, mostrando que Deus ele é soberano de fato sobre toda a condução da história, inclusive dos governos, assim, né? Sim, sim, sem dúvida. A gente vai ter oportunidade de passar brevemente por Daniel aqui também, mas é de fato. E pense isso na mentalidade de um cativo também. Alguém no cativeiro de uma nação, tendo uma cosmovisão que claramente diz para ele que Deus governa a nação que mantém cativa o seu próprio povo, né? Então, isso é algo de muita significância. E se a fonte do poder é de Deus, se é Deus que detém a fonte do poder, Abraham Kuyper ele está muito correto quando ele, de uma forma bastante brusca, chega a afirmar, por exemplo, que ele, por si só, não deve a nenhum homem se curvar, não deve obediência a nenhum homem, não deve nenhum tipo de prestação a nenhum homem. Mas o que ele quer dizer com isso? Veja bem, Abraham Kuyper diz o seguinte: nenhum homem tem o direito de governar sobre outro homem. Tampouco um grupo de homens pode, por contrato de seu próprio direito, constranger você a obedecer um semelhante. Então, veja, nenhum rei, nenhuma esfera democrática, no primeiro momento aqui. Como o Churchill disse lá, né, a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as demais, né? Mas o ponto é, nenhum grupo de homens, nem nenhum homem tem o direito de constranger você a obedecer um semelhante. A autoridade sobre os homens não pode originar-se de homens, nem mesmo de uma maioria em oposição a uma minoria. Portanto, o dever último de obediência é imposto sobre nós não pelo homem, mas pelo próprio Deus. Então, qual é a máxima que Kuyper coloca aqui? Numa humanidade caída, ou mesmo não caída, não sendo o ser humano dono da terra, não tendo o ser humano poder inato nele mesmo, ele não tem direito de governar sobre uma pessoa. No entanto, porque Deus, como uma limitação da maldade nesse mundo, estabeleceu autoridade e governo para que o mundo pós-queda fosse possível, e requer isso dos seres humanos, é que o indivíduo apresenta obediência, não se sujeitando primariamente a essa autoridade, mas se sujeitando à fonte de poder do qual o poder dessa autoridade deriva. Kuyper chega a dizer, dessa forma, eu não vou abaixar a cabeça para um ser humano, mas eu me curvo, sim, ao Deus Todo-Poderoso. Romanos capítulo 13, versículo 1, a gente vai passar brevemente por ele agora e depois nós vamos lidar com ele mais à frente. A Bíblia diz, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Dois breves comentários aqui. Primeiro, todos. O texto não está orientando meramente aos cristãos, mas sim apresentando a sujeição a todos os indivíduos. Autoridades governamentais, é interessante que o termo que ele usa não é simplesmente para César, para o imperador ou para coisa assim, mas sim a autoridade provinciana, ao administrador da cidade, ao episcopos, enfim, aquele que estabelece governo. Não há autoridade que não venha de Deus, as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Isso aqui é algo bastante revolucionário, porque César era Senhor e Deus naquela concepção. Divino Augusto era uma das moedas para um determinado César. Mas o ponto é, dizer que Deus colocou aquele cara naquele lugar implica dizer que aquele cara em si não é Deus. E isso por si só, eventualmente, uma autoridade daquele estado lendo por isso, começasse achando muito bom o começo e se escandalizasse com o final. Como assim foram pelo Deus de Israel estabelecidas? O ponto é,
o poder das autoridades, como pressuposto da fé cristã, deriva do próprio Deus. Essas autoridades não estão soltas no universo dentro da história da salvação e do projeto soberano de Deus, mas foram estabelecidas por Deus no curso da história para permitir a existência no mundo e para administrar esse mundo, até como expressão também do mandato cultural. Antes de eu virar aqui para um breve resumo disso, alguém tem mais alguma interação ou pergunta? Ok. Trabalhando brevemente isso, gente, se a gente fosse olhar essa regência na história da salvação, nós teríamos uma série de teocracias. Então, lembra que lá atrás eu comentei assim, olha, Deus não requer de nós uma teocracia neste momento da história da redenção. Neste momento da história da redenção, a igreja não foi ordenada por Deus para estabelecer uma teocracia na terra. Um governo cristão que compila as pessoas à fé, enfim, que os 10 mandamentos sejam a lei final, esse tipo de coisa. No entanto, na história da salvação, Deus é o governante absoluto do mundo. E isso está debaixo de toda essa teologia bíblica que nós brevemente fizemos aqui, de Deus como rei de tudo. Então, por exemplo, no Éden, é o governo de Deus plenamente estabelecido. Deus como criador de todas as coisas e o ser humano como regente da criação. E como que Deus governa esse mundo? Comunhão direta. Ele fala com o ser humano, ele se relaciona com esses seres humanos. Não há demandas políticas, digamos assim, que o próprio Deus não estaria diretamente envolvido. Há uma comunhão direta do ser humano com Deus. A gente tem a queda, a gente tem tudo isso que a gente já falou, Deus continua como governante de tudo. No entanto, chega Israel. Israel é uma teocracia. Deus é o rei de Israel. E como rei, inicialmente, ele reina como único rei e os seus juízes estabelecem ali o juízo de Deus na terra. Posteriormente, a nação pede um rei. Deus diz para eles os desafios que seria ter um rei. No entanto, o ter um rei já estava previsto na lei de Moisés. Quais seriam as qualificações de um rei? Então já era esperado que Israel tivesse um rei. Como que Deus se comunicava, como que Deus estabelecia o seu governo nessa teocracia? Por meio do Urim e Tumim. A nação tem uma demanda, precisa da direção de Deus, vai até o sacerdote com aquelas pedras na estola sacerdotal, apresenta a direção de Deus. Profecia. Deus manda o profeta, chega lá para o rei e fala, rei, o que você está fazendo é errado, vai trazer juízo de Deus, não faz assim, faz assim. Deus, tem uma nação inimiga, rei, tem uma nação inimiga, é assim que tem que ser. Revelação. Deus faz coisas extraordinárias e mostra através de sonhos, visões, eventos sobrenaturais a sua vontade. Podemos dizer que a igreja é uma teocracia, não como governo político, mas como aquilo em que o governo de Deus é a fonte suprema de toda a direção. Cristo como cabeça da igreja, autoridade suprema, e o povo de Deus como mordomos da graça divina, administrando os recursos da graça divina, administrando os mistérios de Deus para a edificação do povo de Deus, para o alcance dos que estão perdidos. Como que Deus faz isso hoje em dia, como que Deus governa a sua igreja. Hebreus 1, capítulo 1, versículo 2 nos diz que em outros tempos Deus nos falou de muitas maneiras, mas hoje ele nos fala pelo Filho. E o que ele nos falou pelo Filho, ele fez lembrar aos apóstolos, que registraram nos textos que hoje nós temos na palavra de Deus, na Bíblia. Deus governa e orienta a sua vontade ao seu povo através da correta aplicação da palavra de Deus. E há de chegar um tempo em que uma última teocracia será estabelecida, a teocracia da Nova Jerusalém. Na linguagem de Paulo em 1 Coríntios, Deus como tudo em todos, reino consumado. Eu, particularmente, assim como tantos outros, não tenho dificuldade nenhuma em ver uma esfera política na eternidade, de que há uma economia do mundo na eternidade e que uma das expressões do serviço é a administração desse novo mundo.
que, tal como o que vivemos agora, tem seres humanos interagindo nele. Uma das prerrogativas e pressuposições de sentido de galardão que alguns indivíduos sustentam, isso vai depender muito da escatologia dessa pessoa, diz respeito a níveis de autoridade, a ter expressão de serviço a Deus, a dimensão do seu serviço a Deus na eternidade. Fato é, como Wayne Grudem diz, e eu gosto muito dessa ilustração, de que na eternidade o cálice de todos nós estará transbordando. Mas haverá cálices que serão maiores do que outros. Então, essa é a imagem que ele coloca. O ponto é, a história da humanidade é a história do governo de Deus. E hoje o que vivemos não é a parte disso, mas vai chegar o tempo em que esse governo de Deus será ainda plenamente reconhecido. Saindo, gente, dessa esfera dos pressupostos do poder, alguém gostaria de colocar algum ponto antes da gente virar para falar sobre soberania das esferas? Ok. Bom, gente, soberania das esferas. Se Deus, então, detém o poder, se é de Deus que deriva o poder da humanidade, como que esse poder se organiza na vida da sociedade? Soberania das esferas é um conceito dos estudos de cosmovisão cristã, inicialmente trabalhado melhor pelo Abraham Kuyper, mas especialmente desenvolvido por um também holandês, agora não lembro se é holandês, acho que sim, pelo acredito também holandês filósofo Herman Dooyeweerd, esse cara com esse nome super fácil de dizer e que é super fácil de simbolar e super difícil de ler, né? Mas que vai articular bastante sobre a questão de soberania das esferas, sobre como a ordem criacional se relaciona entre si e o que Deus espera de cada uma dessas esferas. Aqui a gente vai trabalhar especialmente de Estado e sociedade, mas isso aqui é um mundo, gente. Isso dá uma compreensão muito legal, é uma aplicação muito bacana da verdade de Deus numa sociologia cristã, digamos assim. Mas o ponto é, Deus criou um mundo ordenado. Na aula passada nós falamos um pouco sobre isso, quando falamos de verdade, de sentido, de como Deus deu sentido às coisas. Mas o fato é, o mundo de Deus, ele é caracterizado por ordem, por propósito. As coisas têm funções muito bem definidas. Nesse sentido, o cosmos, ele é ordenado. Você tem uma complexa relação entre tudo que existe, do universo, daquilo que nós não somos capazes de ver, nem com o mais potente telescópio, até a mais ínfima e menor vida, partícula que possa existir nessa vida. Nada é por acaso, ela tem um propósito. Se você tirar ela dali, vai fazer falta. Alguma coisa vai desandar. É muito fino, é muito ajustado, é ordenado, tem propósito, tem sentido. E por mais que algumas coisas pareçam absolutamente caóticas, nem mesmo esse caos está fora da ordem de Deus. O corpo humano é ordenado. Eu não sei você, mas eu já me peguei algumas vezes pensando como que tudo funciona. Alguns são mais ordenados que outros, né, Nathaniel? Sim. Alguns têm um pouco de caos. A bem da verdade, como o Jonas Madureira certamente falou, né, a palavra cosmético vem daí, inclusive, né, vem da ideia de cosmos, aquilo que coloca ordem no cosmos. Então, você usa cosméticos porque seu cosmos pessoal está desordenado. Aí você passa o batom, você passa a maquiagem para deixar ali um pouco mais ordenada, né? Peruca, academia. Né? Então, a ideia de cosmético vem daí também. Mas o corpo humano, ele é ordenado. Você olha, gente, eu não estou fazendo nada para isso aqui funcionar. Por conta do pecado, vai dar um defeito. Mas, efetivamente, meu sangue corre pelas minhas veias numa direção que Deus determinou, atingindo cada das partes que necessitam ser atingidas. Eu respiro.
E esse ar que eu respiro enche os meus pulmões, bombeia esse sangue, leva nutrientes, eu me alimento, e esse alimento me supre. É uma coisa sensacional. É ordenado, tem ordem, tem sentido. E nessa direção, aquilo que nós ignoramos, a mente humana é ordenada. Seria muito curioso a gente olhar para o universo e dizer, o universo é ordenado. Olhar para o corpo e dizer, o corpo é ordenado. E dizer, não, mas a mente é território sem lei. O ser humano pensa como ele quiser. Não. O ser humano pensa a partir, prestem atenção nisso, gente. O ser humano pensa a partir de categorias mentais que são criacionais. O ser humano pensa a partir da mente que Deus criou, do jeito que essa mente foi criada para pensar, com as capacidades e limitações dessa mente. Nós não investigaríamos se Deus não tivesse nos dotado da capacidade de investigar. E por aí vai. Por exemplo, nós não imaginaríamos se Deus não tivesse nos dado uma mente que pode imaginar realidades hipotéticas e que nos permite, inclusive, criar. Nós não teríamos vontades e apetites se na nossa mente Deus não tivesse incutido uma categoria mental que deseja coisas. Nós não pensaríamos, refletiríamos, ponderaríamos se Deus não tivesse estabelecido na mente categorias mentais que fossem capazes de discernimento. E tantas outras expressões que são estruturas, categorias mentais ordenadas por Deus. Lembra lá daquilo que nós falamos na aula passada, daquela diferença sobre estrutura e direção, coisas que são estruturais de Deus, que dizem respeito à ordem criacional e à direção que o ser humano deu para essas coisas a partir da queda. Então, o ser humano ele vai sim usar essas categorias mentais criacionais para a glória de Deus ou para a expressão do seu pecado. Ele pode imaginar de forma imoral e pecaminosa, de forma violenta. A sua vontade pode ser a destruição e o ódio. O seu pensamento pode ser a maquinação do mal. A sua investigação pode ser com o fim de produzir um dossiê para destruir a reputação de alguém. Tudo aquilo que ele faz efetivamente pode ser utilizado por um bem, pode ser utilizado para o mal, mas ele está limitado dentro dessa caixinha de pensar do jeito que Deus criou ele para pensar. Ele não tem como pensar de outro jeito, pensar de uma forma nova. A mente humana funciona do jeito que Deus criou a mente humana para funcionar, tal como o meu sangue não pode correr numa direção diferente daquilo que o meu pulmão bombeia, ou o sol não pode simplesmente expressar os seus raios de uma forma diferente, ou a gravidade se inverter por conta própria. O ponto é, Deus dá ordem às coisas, isso é estrutural. Então veja, quando nós falamos dessas esferas e daquilo que é criacional, nós podemos fazer primeiro uma grande diferença entre duas esferas. Primeiro, esferas que nós vamos chamar aqui de orgânicas, que são pertencentes à ordem criacional. Essas esferas, elas foram infundidas por Deus na estrutura do mundo, como a nossa mente, que nós temos falado aqui e que vai ser muito importante para o que vamos falar a seguir. Por outro lado, para dar vazão ao mundo, para esse mundo funcionar, esferas mecânicas foram desenvolvidas a partir da queda, como, por exemplo, o próprio Estado. Então, veja bem, as esferas orgânicas, elas pertencem a leis criacionais que Deus infundiu na sua criação. As esferas mecânicas são aquelas que Deus soberanamente permitiu ou causou com a finalidade de administrar esse mundo. Exemplos, por exemplo, de esferas orgânicas. Família. Deus nos constituiu seres humanos enquanto família. O fato de existir homem e mulher implica, por exemplo, em monogamia, antes da queda. Isso implica em gênero. Existe um homem, existe uma mulher. Isso é criacional, isso é orgânico.
apesar dos esforços que a sociedade pode tentar fazer, ninguém efetivamente vai deixar de ser um homem ou uma mulher. Ninguém efetivamente vai viver casamento sem ser um homem e uma mulher numa relação monogâmica, normalmente coroado com filhos. O Estado pode tentar mudar a estrutura dessas coisas, mas ele não vai conseguir, porque isso é criacional, é assim, não muda. Filhos, porque Deus criou um homem, criou uma mulher e deu a eles o poder inato da reprodução. A reprodução é criacional. Então, o Estado ele não deve, já estou até me adiantando aqui, né, mas enfim, interferir, por exemplo, em questões de eugenia, de manipulação, como fez, por exemplo, a China, da política do filho único ou coisa do tipo, porque isso é criacional, isso é estrutural da própria criação. A ciência, quando o ser humano faz ciência, ele desenvolve a investigação que Deus concedeu dentro das leis criacionais. Ele nos criou com essa mente que olha para a criação com o desejo de entender, com o desejo de desenvolver. E não só o desejo, com a missão, a ordem de fazer isso. Então, a própria ciência, ela não é uma categoria pós-queda, mas ela é fruto da mente criacional que Deus nos deu. As artes, elas são a explicação da imaginação que Deus nos concedeu, que nos permite olhar aquela realidade e pensá-la de outras formas, ou, eventualmente, como um fotógrafo faz, mostrar através daquela fotografia uma beleza presente naquela cena que os nossos próprios olhos não seriam capazes de ver. Mas o ponto é, isso é aplicado, isso é criacional, isso é orgânico, isso está na gente, isso não pode ser meramente criado de forma mecânica. No entanto, o Estado é uma esfera mecânica. Nós já brevemente falamos aqui de uma diferença entre política e Estado, mas o fato é que o Estado foi criado para tornar a vida humana possível. Se Deus tivesse criado a humanidade, deixado solto, como foram, em certo sentido, os povos pré-diluvianos, o mundo é caos, é desordem, é morte, é destruição, é terra sem lei, como nós vemos lá em Gênesis capítulo 5, capítulo 6. O ponto é, o Estado é criado para tornar a vida humana possível. O Estado é criado como elemento regulador dentre as diversas esferas que são soberanas em si mesmo. Como Huckmacher, no seu livro A Arte Não Precisa de Justificativa, vai falar, e, na verdade, o título do seu livro já diz isso, né? A arte em si não precisa justificar-se para existir, ela é soberana em si mesma, da mesma forma que a família é soberana em si mesma, que a educação é soberana em si mesma, de modo que não deve haver uma inferência mecânica em cima disso, mas há uma inferência reguladora, e mais para frente a gente vai trabalhar mais sobre isso, de quando o Estado tem o direito de exercer o seu poder dentro de uma outra esfera. A esfera do Estado é soberana, ela tem os seus direitos e deveres dentro da sua esfera. A ideia de falar esfera, gente, é porque é exatamente isso. É um círculo limitado. É soberano, mas dentro disso aqui. Fora disso aqui é ingerência. A família é soberana dentro disso aqui. As artes são soberanas dentro disso aqui. E há, obviamente, um relacionamento entre todas as esferas. Não são caixinhas separadas da vida. Todas elas estão interconectadas, mas elas não dizem para as outras o que elas devem ser ou fazer. O Abraham Kuyper vai dizer: assim originaram-se os povos e nações. Esses povos formaram estados. E sobre esses estados, Deus estabeleceu governos. E assim, se me é permitido a expressão, não é uma cabeça natural que organicamente cresceu do corpo do povo, mas uma cabeça mecânica, a qual de fora tem sido colocada sobre o tronco da nação.
um mero paliativo, portanto, para uma condição errônea subjacente, uma vara colocada ao lado da planta para mantê-la em pé, visto que sem ela, por causa de sua fraqueza inerente, cairia no chão. Essa é a imagem do Estado. Ele é colocado por Deus para viabilizar a vida, limitar a maldade e viabilizar a vida. É o que nós vemos, por exemplo, nós vamos trabalhar agora um pouco mais esse texto que nós já lemos brevemente no começo dessa aula, no capítulo 13 de Romanos. Aqui está a referência bíblica aqui no slide, tá, gente? Mas isso aqui ainda é citação do Abraham Kuyper, tá? Depois eu mudo isso aqui no slide que vai para o site. Para ninguém achar que isso aí é versículo. O Estado em Romanos, capítulo 13. Só antes de eu entrar nesse texto, alguém quer fazer alguma contribuição ou dúvida? Ok. O Estado, então, em Romanos 13. Deixa eu pedir, alguém pode ler para a gente Romanos capítulo 13? Deixa eu ver aqui até qual versículo. Vai abrindo aí, gente, Romanos capítulo 13. É bom você vai ficar aberto, já que a gente vai ficar um tempinho nesse texto, para a gente ler junto. Alguém lê, por favor, aí dos versículos 1 ao 7. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas, se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Ok, obrigado, Marcelo. Bom, gente, vamos olhar para esse texto agora e tentar não cair em erros comuns que eventualmente são tidos aqui. Vamos lá. Primeiro aspecto já está aí na tela. O texto nos diz, e nós já trabalhamos isso, que todos são chamados à sujeição. Nossa, isso é quase um trava-língua, né? Todos são chamados à sujeição dessa autoridade constituída por Deus. Já falamos também sobre o fato de que ela foi estabelecida por Deus. Agora, o versículo 2 diz que a rebelião ela se torna, então, contra Deus, contra o poder do que é exercido ali. Então, se você está diante de uma autoridade, essa autoridade ela pune o mal, ela premia o bem, ela usa a sua espada com direito, e esse indivíduo se rebela contra esse Estado, o que a Bíblia diz é que essa rebelião ela é contra o próprio Deus. E, nesse sentido, isso é pecado. Pecamos contra Deus quando agimos dessa forma. Ela deve ser temida pelos maus. E, gente, olha aqui, ao dizer isso, Paulo não está só instruindo a igreja a lidar com os governos. De certa forma, está instruindo um governante. Um governo que não é temido por quem pratica o mal é um governo que tem falhado na sua missão. Um Estado em que o assassino, o ladrão, o corrupto, o estuprador, ele sente que ele não vai ser punido, é um Estado em que o governo não tem sido estabelecido da forma como Deus requer que ele seja estabelecido. Esse Estado está falhando miseravelmente na autoridade que recebeu de Deus. Deve ser temida pelos maus.
As pessoas precisam sim temer a espada do Estado, porque ela usa para punir o mal e usa o seu direito também para premiar o bem. O versículo 4 nos diz que é serva de Deus. Isso tem duas implicações para pensarmos aqui. A primeira é serva de Deus, no sentido de que ela está a serviço de Deus. Então, o serviço que ela presta é um serviço a Deus, como administração dessa autoridade que recebeu de Deus. Mas, no segundo momento, isso é novamente contracultural. Ela é serva de Deus porque ela presta contas a Deus. Ela está debaixo da autoridade de Deus. Ela pode, por Deus, ser julgada pelo seu serviço ruim. E o governo que Paulo fala aqui é um governo déspota, é o governo de Nero, um cara que incendiou Roma e colocou a culpa nos cristãos, que foi responsável pelo martírio de muitos cristãos. E Paulo, olhando para esse governo, apresenta essas linhas de que forma essa igreja deve articular a sua fé nesse contexto. Esse Estado tem o direito e o dever de portar a espada com responsabilidade. O versículo 4 também nos diz: não é sem motivo que a autoridade traz a espada, é vingador. Trazer a espada, irmãos, pressupõe aqui talvez o direito mais terrível que Deus tenha concedido a uma esfera mecânica para viabilizar a vida. E aqui seria o direito sobre a vida e a morte. Por mais escandaloso que isso seja, Deus concedeu ao Estado o direito sobre a vida e a morte, na punição do mal e na prática do bem. Pode ser que o Estado inverta esse tipo de coisa, como frequentemente inverte, e use a sua espada para punir o bem e enaltecer o mal. Mas, por espada, entenda que o direito de vida e morte, o direito de julgar, de estabelecer juízo, o direito de possuir um exército e fazer guerra, e o que não está presente aqui, o direito de torturar. Espada não é instrumento de tortura. Espada é instrumento de juízo, de batalha, de exército, de punição. Não é instrumento de tortura. Então, a tortura não é direito do Estado. O Estado não tem o direito de por meio de tortura, executar, enfim, as suas práticas ou coisa assim. Mas sim, ele é dotado por Deus do dever e do direito de portar a espada. E gente, isso aqui é importante também a gente ter em mente. Nesse sentido de fazer justiça, não estou falando aqui de legítima defesa, tá? Estou falando aqui de fazer justiça. O vingador instituído por Deus é o Estado. Então, nesse sentido, podemos dizer sim que, por mais revoltante que seja, a Bíblia não autoriza um linchamento, por exemplo. Os linchamentos no Antigo Testamento, os apedrejamentos, eles eram conduzidos pelo Estado, estava debaixo da teocracia. Agora, a Bíblia não nos autoriza a justiça com as próprias mãos, a vingança por si só. Isso seria, por exemplo, uma interferência de esfera, o indivíduo entrando na esfera do Estado, aquilo que é dever e direito do Estado. É claro, o Estado pode ser impune? Sim. A gente vive num Estado impune pra caramba, porque as coisas, assassinatos não são resolvidos, e acho que a pessoa mais crente e piedosa de todas, talvez em algum momento já no seu coração tenha tido o desejo de, se eu passo com essa pessoa na rua, né? Mas o ponto é, a espada pertence ao Estado, é prerrogativa do Estado, é prerrogativa de uma esfera mecânica que Deus criou, deu o direito terrível sobre a vida e a morte para viabilizar a vida no mundo caído. Você vai falar alguma coisa, Marcelo? Não, só estou lembrando de alguns acontecimentos aí nas últimas semanas aí, é bom ouvir isso, né, porque a vontade da gente, eu ouvi de uma irmã esses dias lá que ela queria ter 11 mísseis, entendeu? Ou então um só, dependendo do horário em que fosse usado, que um só bastava. Sim, é interessante, gente, e dentro da teocracia de Israel, então veja, está sendo regulado também pelo Estado que Deus estabeleceu, e é uma teocracia. Você tem a figura do vingador de sangue, por exemplo. Alguém que, numa questão pessoal, recebia do Estado o direito delegado de portar a espada.
E para o indivíduo que estava sendo perseguido, tinha cidades de refúgio, onde ele poderia se esconder e não ser alcançado ali pelo vingador de sangue. Mas veja, mesmo isso está acontecendo de um jeito certo. Se esse cara simplesmente vai lá e mata o outro, isso aqui seria assassinato e ele perderia a razão. Então, o ponto é, portar a espada pressupõe direito sobre vida e morte, juízo, ter um exército, mas não pressupõe tortura. Deixa eu ler o chat aqui. Considerando o contexto de democracia que vivemos atualmente, é lícito para o cristão se envolver nessa questão de Estado para escolher e apoiar governos que estejam mais alinhados com os princípios de justiça e verdade provenientes de Deus? Ana, eu vou deixar a sua questão para responder mais à frente. Se você for olhar dentro da literatura dos reformadores, especialmente Calvino já falava sobre isso, ele tinha uma visão republicana, de que a democracia era uma bênção de Deus e que felizes eram os estados que Deus tinha dado o direito de escolher seus governantes. No entanto, isso também tem as suas implicações, o próprio Calvino diz. Então, poderia até ter colocado essa citação aqui. Ele diz, então não usem da bênção que Deus deu para vocês para colocarem no poder déspotas que vão destruir a nação. Algo nesse sentido que ele diz. Então, Deus deu a bênção para aquele povo de não ser dominado por um tirano, de escolher os seus governantes. E esse cara vai lá e coloca um déspota, um tirano, para dominar sobre o povo. Né? Então, isso é lastimável, mas acho que a grande falha da democracia é essa, de que em algum momento as pessoas vão colocar alguém que vai tirar delas o direito que elas conquistaram aí, ou que foi concedido por Deus. Mas mais para frente a gente vai falar sobre algumas coisas e aí eu volto nessa sua pergunta aqui, tá bom? Mais alguém quer colocar alguma coisa? Natanael, eu tenho uma pergunta. Calvino tá morava baixinho, na então? Suíça, cara. Eu queria ver Calvino morando no Brasil, viu, Natanael? Alguém abriu o microfone, mas está bem baixinho, eu não consegui ver quem. Tá me ouvindo? Dá para ouvir? Ou não? Peraí. Sim, estou ouvindo. Deixa eu trocar aqui, peraí. Melhorou ou não? Melhorou. Natanael, a minha pergunta envolve 1 Coríntios 6,6. Eu estava lendo esses dias, ele fala sobre os cristãos na igreja, né, levarem os problemas para o tribunal, diante dos descrentes. E eu me questionei, por exemplo, um caso de agressão, de assédio e tal. Isso tem que ser tratado na igreja ou é válido levar para o Estado julgar isso também? Cara, então, Eduardo, esse tipo de questão é difícil. Eu vou responder objetivamente, mas deixa eu só fazer uma introdução. É difícil ser enciclopédico, tá bom? Tem casos que você precisa entender e avaliar aquilo dali. Mas como, por exemplo, a política de proteção à criança da nossa igreja diz, em caso de abuso infantil ou coisas assim, a gente nunca vai esconder, a gente nunca vai ocultar, e a gente nunca vai cobrir ou proteger o que quer que seja criminal, né? O que a gente não pode fazer é trazer, digamos assim, uma responsabilidade sobre a igreja que pertence ao Estado. Então, veja, o direito e o dever de punir criminalmente pertence ao Estado. O direito e o dever de punir espiritualmente pertence à igreja. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Mateus capítulo 18 coloca isso num texto de disciplina espiritual. O Estado não tem o direito de pedir para a igreja desligar do seu hall de membros um assassino, ainda que, se esse assassino ele não se arrepende dos seus pecados, a igreja deve fazer isso. A igreja, como cidadão de um país, não como igreja, pode pedir ao Estado que, enquanto cidadãos, que ele puna o mal, mas ela não pode exigir do Estado, como igreja, que ela faça isso. Então, essa é a questão dessa separação das esferas do que é dever de cada um. O texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 6, ele trabalha especificamente da relação entre cristãos, e o contexto imediato está muito dentro da associação em negócios até, da parceria, do jugo desigual, né? Não tanto dentro da lesão criminal que envolveria a violência, a morte, enfim, esse tipo de coisa. Não vejo restrição nenhuma para que um indivíduo que tenha sido alvo, uma mulher, por exemplo, que tenha sido alvo doméstica, que procure, sim, as autoridades para se resguardar, ter uma medida protetiva, e até mesmo para que esse indivíduo
seja denunciado e o Estado cumpra, se cumprir, né, porque esse é um caso que com frequência o Estado é negligente, cumpra o seu dever de espada e estabeleça o juízo ali. No entanto, se você olhar, por exemplo, o versículo 4, no que diz respeito a negócios em juízo, entende? O que diz respeito a esse tipo de situação, é melhor você eventualmente sofrer o dano por testemunho de Cristo ou resolver isso dentro da esfera da administração cristã, através dos recursos espirituais que Deus concedeu. Então, a esfera da confrontação, Mateus capítulo 18, confrontação individual, confrontação com testemunhas, levar para a igreja, chegar à esfera da excomunhão e confiar que o justo juiz vai trazer juízo sobre isso. Então, 1 Coríntios capítulo 6 não é tão amplo assim como a gente poderia considerar. O contexto fala da associação com incrédulos e trabalha dentro do relacionamento entre cristãos, deles se processarem, muito provavelmente por questões bem menores, e dessa forma envergonharem a sabedoria de Deus e o nome de Cristo. Alguém gostaria, o próprio Eduardo ou mais alguém, de fazer alguma interação nesse assunto cabeludo aí? Então vamos seguir aqui. Eu não tirei o slide não, né? Então tá. Ele deve punir o mal e enaltecer o bem. É interessante que o Estado não só tem a responsabilidade de punir o mal, como ele tem a responsabilidade também de promover o bem. Então, ele tem diante de Deus a responsabilidade de reconhecer dentro da sua esfera, e a partir da sua esfera, aquilo que nas outras esferas é bom, e promover, enaltecer, fazer aquilo ali se desenvolver. Versículo 6 diz que ele tem o direito de receber impostos, de ser financiado por todas as outras esferas. Paga imposto ao Estado. Ele deve receber assim, isso aqui, gente, a Bíblia diz também por conta da consciência, não somente por conta do poder que eles receberam de Deus. Em 1 Pedro capítulo 2, 13 a 17, nós vemos, por exemplo, algumas informações a mais, né? Devem receber sujeição, devem punir o mal, mas também devem receber respeito e temor. Isso, irmãos, biblicamente, é a função do Estado. A gente tem livros aí gigantes de ciência política, né? E o termo ciência política foi criado por um cristão calvinista ali já no começo dos desdobramentos da Reforma, mas o ponto grosso modo, do que a Bíblia diz da função do Estado, é simplesmente isso. Em resumo, punir o mal e enaltecer o bem, tendo o direito de receber impostos para essa prática. Isso como direito e também como dever. Na prática, o que acontece? Lembra daquelas duas esferas, em que você tem uma esfera que é orgânica, uma esfera que é mecânica? Essas esferas são soberanas em si, não devem interferir na outra. Na prática, o que acaba acontecendo é isso. Você tem a esfera do Estado, e dentro das outras esferas soberanas, o Estado começa a estender os seus tentáculos, começa a colocar a sua influência, começa a dizer o que é arte, começa a dizer o que é religião, começa a dizer o que é educação de filhos, começa a dizer o que é gênero, começa a dizer uma série de coisas que não compete ao Estado, é um uso ilegítimo do poder que recebeu de Deus. É uma violação das leis criacionais de Deus. O Heber Campos Júnior, no seu livro Amando Deus no Mundo, ele diz: o Estado pode até suprimir a igreja, a ciência ou a liberdade econômica, mas tal esforço redundará em fracasso, pois o Estado não pode alterar as leis de uma esfera. Então, veja, o Estado pode tentar fazer isso, colocar os seus tentáculos ali e movimentar e fazer as coisas, só que sempre que o Estado tentar fazer isso, ele vai gerar crise. Aí a gente está num momento, irmãos, no Brasil, em que nós temos um Estado, e não estou falando do governo atual, estou falando do Estado, que é muito além de governo e de mandato, um Estado que está em tudo.
Um Estado que o seu diploma não vale se não for pelo MEC. Um Estado que diz para você como que é a disciplina de filhos. Um Estado que regula a produção científica. Um Estado que na esfera profissional e trabalhista quase tem mais sindicatos do que profissões. Então, o ponto tem tantas expressões de autoridade, tentáculos, tantas inserções dessa esfera mecânica dentro dessa esfera orgânica, que essas constantes violações das leis criacionais são a justificativa de uma nação falida. Nós não precisamos nem de juízo de Deus. Se você tentar... Ô Natanael, sem contar as questões onde o Estado é absolutamente incoerente, inconsistente entre os vários atores do Estado, né? Sim. Eu sei que você vai falar de ecologia na outra aula, mas há uns tempos atrás a gente estava fazendo lá na propriedade que a gente tem limpeza de pasto para poder plantar soja lá, tá? E aí tinha uma árvore lá que tá listada como uma das espécies protegidas e que, portanto, você não poderia arrancar, tá? Sujeito a multa. Aí a pessoa que estava responsável por isso consultou o órgão ambiental lá do estado e falou, olha, diz que eu não posso aqui, mas não fala o que eu posso fazer, ou seja, o que eu faço? A pergunta foi essa, o que eu faço? Sabe o que ela ouviu do cara? Falou, cara, realmente, isso daí fizeram a legislação dizendo que não pode fazer, mas não fizeram dizendo o que você pode fazer, né? Faz o seguinte, derruba lá e enterra que ninguém vai ver. Ele ouviu isso do... Pois é, né? Incoerência, você tem incoerência, você tem falta de responsabilidade, você tem uma série de questões aqui. Só antes de eu concluir esse ponto aqui, deixa eu só fazer uma correção no que eu respondi para o Eduardo. Está valendo tudo aquilo que eu falei, tá? Sobre a questão de estar limitado numa esfera menor, numa esfera de negócios e associação. No entanto, no que diz respeito aos incrédulos de jogo desigual, isso é em 2 Coríntios 6, não em 1 Coríntios 6. Então, só fazendo essa correção aqui, tá bom? Mas, interagindo com o que o Marcelo falou, a gente vê no Brasil, por exemplo, no caso recente, a decisão de autorizar no STF o casamento homossexual, e sem emitir juízo de valor aqui, tá, gente? Estou falando só da inconsistência. Foi porque o Estado não deveria entrar na esfera familiar. Usaram uma linguagem, nossa! No entanto, no que diz respeito, por exemplo, à disciplina física, o Estado entra na esfera familiar. No entanto, quando o Estado proíbe, por exemplo, o homeschooling, ele entra na esfera familiar. Então, essa incoerência do eu não posso ir quando eu não quero, mas eu vou quando eu quero, isso entra nessa esfera do que o Weber Campos diz, de que ele vai redundar em fracasso. Isso vai trazer fracasso para a nação. Então, veja, não é que o Estado, para ser produtivo, ele precise reconhecer Deus como único Senhor, e aqui eu já interajo um pouco com a pergunta da Ana, né? Se o Estado simplesmente cumprir a sua função de punir o mal e preservar o bem, e fazer isso de modo que essas esferas criacionais sejam produtivas dentro delas mesmas, não tentando forçar nela uma ideologia estatal, deixando a família ser família, deixando a ciência ser ciência, deixando a arte ser arte, isso por si só glorifica ao Deus que criou essas coisas desse jeito. E se essas coisas dentro dessas esferas se tornam violentas e pecaminosas, o Estado tem o dever de usar a sua espada. Mas se essas coisas dentro dessas esferas se tornam belas e produtivas, o Estado tem o dever de enaltecê-las. E a gente paga imposto com alegria para isso. Se só fizer isso, irmãos, não precisa, o cara pode ser casado, divorciado, recasado, a mulher pode ser o que for, pode ser homossexual, pode ser o que for. Aqui a gente não está falando do indivíduo, a gente está falando do dever do Estado. Então, o que a gente precisa de um governante não é que ele esteja disposto a se sujeitar à Bíblia, tá bom? É claro, se a gente tem um cristão maduro em qualquer lugar, isso é muito bom.
No entanto, a bancada evangélica hoje está bem distante aí, a maioria ali, de uma maturidade cristã. Mas o ponto é muito bom a gente ter um cristão maduro, mas mais importante do que isso é a gente ter uma autoridade que usa o seu poder com responsabilidade, respeitando a ordem criacional e sendo coerente com os direitos e deveres que recebeu da parte de Deus. Então, interagindo com o que a Ana falou, a gente deveria escolher pessoas que estão dispostos a essa coerência criacional, a exercer o seu direito sem violar a criação de Deus e exercer e se submeter aos seus deveres, não indo além daquilo que Deus requer dele. Então, numa democracia é assim. Vamos ver aqui a resposta da Karina. Enfim, o Estado está fazendo o que não lhe diz respeito e não fazendo o que deve, gerando caos. Exatamente, Karina, é exatamente isso. Quando o Estado não faz o que ele tem que fazer, e veja, e deixa eu colocar mais um ponto aqui, como todo o Estado é um coletivo de indivíduos, né? Então, existe uma quantidade limitada de energia, existe uma quantidade limitada de recursos financeiros e existe uma quantidade limitada de tempo. Se o Estado vai usar esses recursos, essa energia, essa disposição, esse tempo para interferir na família, para interferir na educação, para interferir na ciência, para interferir na arte, não sobra recursos, tempo e energia para punir o mal, para administrar aquilo que Deus exerceu para que ele fizesse. E por isso você tem um Estado cambeta, deficiente, que é incapaz de fazer, de usar o poder que recebeu de Deus para fazer o que Deus mandou ele fazer. E usa o poder que recebeu de Deus para fazer o que Deus não mandou fazer, interfere em outras esferas, e aí o poder que recebeu de Deus é usado para lesar as outras esferas, e aí a família também vai mal, as artes também vão mal, a ciência também vai ruim. Tudo dá errado, porque o poder que recebeu de Deus, ao invés de promover as outras esferas, enaltecendo o que é bom, é usado para enfraquecer a ordem criacional. Como Weber Campos diz, não se pode alterar as leis de uma esfera. E como isso não pode acontecer, isso vai gerar conflito que necessariamente vai diminuir a produtividade tanto do Estado como de cada uma dessas esferas. Nata, posso fazer uma consideração? Manda bala. Eu tenho a impressão que uma definição que faria muito bem a nós cristãos entendermos de uma forma mais sólida é a ideia do Estado laico, né? Que é um conceito que tem sido usado para nos acuar, né? E a falta de uma compreensão mais precisa do que significa laicidade nos leva a ocupar o espaço político de uma forma equivocada, né? Primeiro que a ideia da laicidade, no contexto dos Estados modernos, nem na Constituição Americana ela consta, né? Pegar o primeiro artigo da Constituição Americana, ela fala da importância da liberdade de expressão religiosa, e ela surge muito depois, muito mais como uma forma de impedir a presença do Estado nas igrejas do que o contrário. Tem uma carta do Thomas Jefferson que chama Danbury, que ele escreve para batistas americanos, que ele diz que a preocupação dele é de livrar os salões das igrejas do Estado, e não os salões do Estado das igrejas, né? Entendendo que a maior ameaça é que o Estado imponha nossas restrições na nossa liberdade de expressão religiosa, né? O Estado, de fato, ele é laico, e o que significa um Estado laico? Significa que o Estado irá tratar de forma neutra nos seus serviços e na forma como ele dispensa justiça e reconhece o bem, não olhando para as diferentes religiões dos seus membros. Mas isso não significa que os cidadãos não vão ter a liberdade de expressar, inclusive na praça pública, as suas convicções religiosas, né? E nós, de alguma forma, não entendemos isso. A gente ouve jogado contra nós, o Estado é laico, e aí a gente fica acuado, né? Paulo é um exemplo fantástico disso, porque veja que ele reafirma a autoridade do Estado, lá em Romanos 13, e ele navega todas as esferas, né, do processo civil ali. Então, ele apela a César quando é necessário, ele vai para Félix, depois ele vai para Festo, depois ele fala com Agripa,
e depois ele apela a Félix, né? Mas quando é necessário, ele denuncia o Estado. Há uma linha até qual nós devemos nos submeter à lei civil, e há uma linha, como os apóstolos lá em Atos, eles dizem, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Por quê? Quando a obediência ao Estado representar ou implicar na desobediência à palavra de Deus, nós temos de estabelecer que a palavra de Deus é a primazia na nossa ação. Então, a gente tem que entender a ideia do que é ser laico. Ser laico não é professar nossa fé no contexto das nossas casas. É entender que o Estado nos dará a liberdade de expressar a nossa fé, que não nos tratará de forma diferente em função da nossa convicção religiosa. Isso serve, inclusive, para pessoas das outras fés. O muçulmano também não pode ser tratado diferente em função da convicção religiosa. E assim por exemplo. Excelente, Alex. Excelente contribuição. De fato, as coisas são assim. A gente vai passar um pouco mais à frente, mesmo sendo 10h58, em alguns aspectos que você colocou aí, mas, de fato, muito boa contribuição. O Eduardo também comentou ali da diferença entre Estado laico e laicista. Meus irmãos, eu vou atrasar 15 minutos no término dessa aula. Eu entendo totalmente aqueles que vão querer sair, mas eu não quero pegar o tempo da outra aula. Então, se você precisar sair, não tem problema, depois você pega a gravação e vê só o finalzinho, tá bom? Só para a gente conseguir terminar, e aí eu vou limitar um pouco as interações agora, só para a gente fechar aqui direitinho, tá legal? Então, gente, exemplos, a gente já deu aqui, né? O Estado interferindo ali na questão de educação, o Estado interferindo na questão de gênero, o Estado interferindo na própria ciência. O Abraham Kuyper, ele vai dizer, o Estado nunca pode tornar-se um octópode que asfixia a totalidade da vida. Ele deve ocupar seu próprio lugar, em sua própria raiz, entre todas as outras árvores da floresta. E assim deve honrar e manter cada forma de vida que cresce independentemente em sua própria autonomia sagrada. Então, essa ilustração de uma floresta, o Estado ali como uma das árvores ali, em que há outras também, e que ele deve sim honrar e manter as outras esferas, mas não interferir nela. Quando que o Estado deve interferir numa esfera? Isso acontece. Já que pontuamos um pouco aqui. Em primeiro, quando as esferas entram em conflito. Então, vamos pensar que existe uma situação hipotética em que, numa determinada cidade, a igreja tenha conseguido um poder político e agora ela não vai permitir que a teoria da evolução seja ensinada nas escolas. Então, você tem um conflito entre a esfera da igreja, a esfera do Estado e a esfera da ciência. Quem é o poder que Deus estabelece para regular isso aqui é a esfera do Estado. Ela vai analisar, através do judiciário, através do próprio executivo, essas causas serão regidas e uma direção vai ser dada. Então, ela vai mediar os conflitos entre as esferas. Nesse sentido, ele vai dizer para uma esfera, você não pode fazer isso, ou vai dizer para outra, você tem que fazer isso. Então, é função, dever do Estado. Segundo, defender os fracos dentro de uma esfera. Aqui é a pergunta que o Eduardo colocou lá atrás. Então, a gente falou, por exemplo, a questão de educação de filhos. Mas se uma família, por exemplo, tem agredido uma criança, se uma família tem abusado sexualmente de uma criança, é dever do Estado ir lá naquela família e julgar aquela família, proteger essa criança, tirar ela dali, livrar ela daquele mal. Então, o Estado entrou dentro daquela esfera, protegeu o mais fraco dentro daquela esfera, para que não fosse danoso o que acontece ali. Agora, vocês começam a ver como que o Estado ele tem essa importância para limitar a maldade da vida, de modo que as coisas funcionem. É isso que é o argumento todo que a gente está colocando aqui. Por fim, ele interfere dentro das esferas, tendo o direito de constranger todos a exercer as obrigações pessoais e financeiras para a manutenção da unidade natural do Estado. Então, ele tem o direito de cada uma das esferas ser financiado. Então, nenhuma esfera tem o direito de exigir financiamento por parte das outras esferas, como algo imperativo. O Estado tem. Então, nesse sentido, ele interfere no tempo, no recurso e na energia de cada uma das outras esferas. Aqui, gente, brevemente sobre relação entre a Igreja e o Estado, então. A gente teve uma monarquia religiosa, desde Constantino, lá, a Igreja Imperial, com católicos. Nós temos a cuius regio eius et religio dos luteranos, a religião do rei é a religião,
né? Então, se é católico, o povo é católico, se é luterano, o povo é luterano. Você teve o separatismo na Reforma Radical, a gente não se mistura com o Estado, e você teve especialmente, outras tradições também, mas especialmente dentro de uma tradição mais reformada, uma cultura maior de engajamento do cristão na sociedade e na esfera política. Então, o Kuyper, ele diz, a esfera do Estado não é profana, mas tanto a Igreja como o Estado devem, cada um em sua própria esfera, obedecer a Deus e servir para a sua honra. E para esse fim, a palavra de Deus deve governar em ambas as esferas, mas na esfera do Estado, somente através da consciência das pessoas investidas com autoridade. Então, o governante está sujeito à lei de Deus, eles vão ser cobrados por Deus, eles podem ser cobrados pelos servos de Deus do seu descumprimento do mandato que eles receberam de Deus, mas eles fazem isso como uma expressão da ordem criacional em sua consciência. Se esse governante consegue fazer isso através de ser um cristão maduro, que conhece a palavra de Deus, excelente. Mas, sobretudo, o que é exigido é que ele se sujeite a esses aspectos criacionais que Deus estabeleceu. Franklin Ferreira diz no Contra a Idolatria do Estado: a Igreja não extrai sua missão do Estado, assim como o Estado não extrai sua missão da Igreja. Deus estabelece duas esferas distintas e separadas. Então, a relação da Igreja e do Estado são esferas distintas, são esferas separadas, com missões próprias, e que interagem da forma que Deus estabeleceu que essa interação deveria acontecer. Nós vemos isso, por exemplo, nos exemplos de Daniel e Esther. Gostaria de trabalhar isso aqui com mais tempo, infelizmente não vai dar, irmãos. Mas Daniel, nós temos aqui no aspecto da Babilônia, né, é algo muito interessante. Ele apresenta mesmo como cativo uma oposição a não provar das delícias do rei, mas ele, por exemplo, não se opõe a mudar o seu nome, não se opõe à educação babilônica, ocultista, pagã, ele não se opõe ao serviço ao rei, ele confronta governantes, ele paga o preço da obediência, a cova dos leões, ele desobedece uma ordem que causaria desobediência a Deus, um pouco do que o Alex comentou. Gente, isso é muito sério. Para muitos de nós, seria mais fácil comer a delícia do rei do que mudar o nome. O nome que Daniel e seus amigos recebem são nomes de divindades daquele povo. Isso pode parecer muito vazio para a gente, mas vamos pensar aqui, imagina, Júlia, que você foi levada cativa e agora seu nome é Iemanjá. A gente não ia gostar disso. Ou Marcelo, que você foi para o cativeiro e agora estão te chamando de Oxum. Você pensa, poxa, mas eu estou com o nome de uma divindade que não é o meu Deus. No entanto, ele não se opõe a isso. Ele está dentro de um Estado que está forjando e formando ali nos seus 15 anos de idade uma desconstrução da sua identidade, para que ele seja absorvido, lembra das atitudes erradas? Para que ele seja absorvido pela cultura babilônica, anule o seu judaísmo e sirva, então, aquela nação. E efetivamente, Daniel vai servir com excelência, com um discernimento muito grande do que ele não deve fazer e do que ele deve fazer, como a gente nessa breve interlocução colocou. Por outro lado, Esther, embora tenha novela, tudo, e uma romantização muito grande, ela falha à beça. No final da história de Esther, a gente vai ter uma leve reviravolta, né? Mas, de modo geral, é uma história não de engajamento, é uma história de absorção, que se torna engajamento pela graça e misericórdia de Deus ao longo da história. Primeiro, o livro de Esther é um dos poucos, é o único, né? Pode ser um dos poucos se a gente considerar que tem uma citação em Cântico dos Cânticos do nome de Deus. Se não tem, é o único livro em que o nome de Deus não aparece. E uma das justificativas para isso é o da própria secularização dos judeus na Pérsia. Já teve o decreto de Ciro, o povo já está voltando, mas esses judeus escolheram continuar. Eles estão bastante absorvidos por aquilo ali. Ela é orientada a esconder a sua identidade. Você tem todo aquele episódio que a esposa do rei morre, eles mandam buscar. Ela é orientada por Mordecai a esconder a sua identidade para se tornar ali, talvez, na esperança de uma vida melhor no cativeiro. A perspectiva é essa. Não tem ali nenhuma iniciativa piedosa ou coisa assim. Daqui tem duas coisas, irmãos, que pode acontecer. Ou ela se torna esposa do rei, que é o que aconteceu.
contraindo um casamento misto, que é proibido contra a lei, que é proibido na lei de Deus, e que no retorno do povo para a terra, como nós vemos em Esdras capítulo 9 e 10, vai culminar ali num grande divórcio do povo abandonando e tal, os casamentos com pessoas de outros povos. Ou, na pior das hipóteses, ela se tornaria uma concubina, continuando no harém do rei e servindo simplesmente para a satisfação sexual do rei. É a isso que ela é exposta, é para isso que ela esconde a identidade dela. Ela passa, já de início, a fazer parte de um harém, um local onde ela seria experimentada pelo rei na finalidade ali de se tornar ou não a sua esposa. Esse é um ambiente inóspito para uma serva de Deus. O início dessa história é de absorção. A gente desenvolve a história, a gente vê que posteriormente ela assume a sua identidade, essa identidade que ela escondeu, que o Alex comentou lá também da questão da laicidade e tal, ela não tinha se identificado daquela forma, agora ela assume a sua identidade, ela passa então a fazer política, e a partir de então realmente Deus livra, a providência de Deus livra essa nação. Então, esses dois livros, se você ler, isso já dá uma noção bem legal para os cristãos aí de como esse engajamento pode ser bom ou ruim. E quando, então, irmãos, é legítimo opormos a um governo que, teoricamente, de fato, na verdade, recebeu o seu poder da parte de Deus? Eu gostaria de terminar a nossa aula ilustrando a partir do totalitarismo nazista. Quando o nazismo sobe ao poder, ele é tudo aquilo que nós dissemos aqui que um Estado não deve ser. Ele exalta o mal, ele pune o bem. Ele domina todas as faculdades da existência. Ele quer ser o dono da fé, da arte, da ciência, da literatura, de tudo que existe. Ele estende os seus tentáculos e toca tudo que existe. Quando isso acontece, uma das coisas que eles fazem é criar a igreja do Terceiro Reich, uma igreja que convida os pastores luteranos, ali muitos se tornam ministros dessa igreja, mas uma igreja governada por um cara pagão. E pagão não estou falando aqui como alguém que não é cristão, estou falando alguém que adora deuses pagãos. E na agenda, se você ler o material desse camarada, a agenda da igreja do Terceiro Reich é eliminar as práticas cristãs que foram introduzidas, estou citando o ipsis literis, que foram introduzidas na Alemanha no nefasto ano 800, e reintroduzir ali o paganismo germânico, o paganismo alemão dentro da nação. A igreja do Terceiro Reich era isso. Frente a isso, surge a igreja confessante, com cristãos comprometidos com Deus que se negam a essa submissão a esse Estado, que se negam a se tornar uma igreja a esfera do Estado tem absorvido, e muitos desses, irmãos, vão ser mortos, vão ser levados para campos de concentração, exilados, perseguidos, e eles constituem, em julho de 1933, uma declaração que vale a pena ser lida na íntegra, que eu vou colocar em resumo, que é a Declaração de Barmen. Ali, toda essa declaração vai ter um texto bíblico e duas afirmações sobre o que eles vão fazer. Aqui eu só vou colocar a consequência final, o que eles estão rejeitando. Assim diz essa declaração: face dos erros dos cristãos alemães, da presente administração da Igreja do Reich, rejeitamos a falsa doutrina de que a Igreja teria o dever de reconhecer, além e a parte da palavra de Deus, ainda outros acontecimentos e poderes, personagens e verdades, como fontes da sua pregação e como revelação divina. Rejeitamos a falsa doutrina de que em nossa existência haveria áreas em que não pertencemos a Jesus Cristo, mas a outros senhores. Rejeitamos a falsa doutrina de que a igreja seria permitido substituir a forma da sua mensagem e organização a seu bel prazer ou de acordo com as respectivas convicções ideológicas e políticas reinantes. Parênteses aqui, tá, gente? A agenda da igreja do Terceiro Reich, primeiro, isso aconteceu, né? Era tirar a Bíblia, remover todos os crucifixos das igrejas, e no altar de todas as igrejas deveria ter uma cópia do Mein Kampf, que a minha luta, né, do Hitler, e que seria ali o livro sagrado e uma espada. De um lado, Mein Kampf, do outro, uma espada. Por isso eles dizem isso. Rejeitamos a falsa doutrina de que a igreja, desviada desse ministério, poderia dar a si mesma ou permitir que se lhe dessem líderes especiais revestidos de poderes de mando. Rejeitamos a falsa doutrina de que o Estado poderia ultrapassar a sua missão específica, olha que interessante,
tornando-se uma diretriz única e totalitária da existência humana, podendo também cumprir desse modo a missão confiada à Igreja. Lembra do que nós falamos? A missão de um é a missão de um, a missão do outro é a missão do outro. Não é dever do Estado isso. Rejeitamos a falsa doutrina de que a Igreja poderia e deveria, ultrapassando a sua missão específica, apropriar-se das características, dos deveres e das dignidades estatais, tornando-se ela mesma um órgão do Estado. Rejeitamos a falsa doutrina de que a Igreja, possuída de arrogância humana, poderia colocar a palavra e a obra do Senhor a serviço de qualquer desejo, propósito e planos escolhidos arbitrariamente. Irmãos, eu creio que o discernimento que Deus deu para esses cristãos, pastores alemães, que constituíram essa declaração, é fenomenal, porque ela não é uma resposta simplesmente às iniciativas do nazismo. Ela é uma síntese de tudo que nós falamos aqui. Nós rejeitamos um Estado que se propõe a fazer tudo que tem sido colocado nessa declaração. Então, nós podemos dizer que o governo será ilegítimo, falhando ali na sua responsabilidade de promover e punir o mal. Assim também, a submissão é indevida se viola a ordenação de Deus. Então, estou colocando dois aspectos aqui. É ilegítimo, ele falha, ele se torna digno de protesto pelos seus cidadãos, o que envolve os cristãos, quando ele falha em sua responsabilidade de promover o bem e punir o mal. Então, quando os nossos deputados vão lá e colocam uma coisa de impunidade, exaltando o mal, isso é digno, sim, de protesto, isso não é rebelião. Assim também, a submissão é indevida se viola a ordenação de Deus. Se o Estado quer colocar as mãos na igreja, isso é digno de protesto. Se o Estado quer colocar as mãos na família, isso é digno de protesto. E tantos outros aspectos mais. A questão é, o protesto cristão é sempre pacífico. E a deposição de uma autoridade constituída, ela será através de outra autoridade constituída. A gente não vai pegar em armas, invadir o Congresso Nacional e derrubar todo mundo lá e pronto, final. Efetivamente, talvez isso aconteça, mas através de uma outra atividade, uma outra autoridade constituída. Exemplo, o que está acontecendo hoje na Venezuela, em que você tem um governo que também fez tudo que a gente falou que um governo não deve fazer, e você tem, pelas próprias vias do Estado, lá a figura do Juan Guaidó, que faz uma oposição também como autoridade. Então, essa oposição é feita dentro da esfera do próprio Estado. Nisso também nós não somos vingadores e não tomamos ilegitimamente a espada. Então, o cristão, no seu protesto, ele só deve ter em mente o cuidado com isso. Ele não é violento, mas ele não tem licença para deixar de ser cristão quando ele está protestando. E nessa violação da ordenação de Deus, também está contido aqui aquilo que o Alex isso é uma inferência na esfera da igreja. Se o Estado deseja limitar a liberdade religiosa, se o Estado deseja colocar diante de nós uma obediência a Deus, isso também é digno de protesto da nossa parte. Dito isso, irmãos, esse é o nosso programa de curso atual, com a mudança que eu fiz. Espero que esse assunto tão imenso, né, nessa 1h46 que a gente teve aqui, tenha podido contribuir para que tenhamos uma mentalidade sadia e cristã na nossa interação com o governo e com o Estado, e dessa forma possamos, já que Deus nos abençoou com uma democracia, escolher com sabedoria aqueles que promovam a prática do bem, que não interfiram efetivamente nas demais esferas, e dessa forma glorifiquem a Deus fazendo um bom uso dos poderes que dele recebeu. Alguém gostaria de fazer uma contribuição final? Falei essa parte toda sem abrir para ninguém. Natanael, é uma situação complicada, tá? Porque seria legítimo para a gente se opor quando o Estado passa a não mais promover o bem e punir o mal, certo? Só que, no meu entendimento aí, o problema é antes disso. Porque a gente vive numa sociedade que, como fala lá Isaías, chama o mal de bem e o bem de mal. Tá? Você citou um caso aí do direito legítimo do Estado de interferir na família quando a família está maltratando uma criança, certo? A nossa sociedade vê
a disciplina que eu exerço aqui com os meus filhos, ou exercia, né, porque eles já cresceram, como mal, como espancamento, como agressão. Tá? Então seria legítimo, se eu de fato agredisse os meus filhos, o Estado vir intervir, tá? Mas hoje o Estado eventualmente pode vir a intervir quando eu estou fazendo isso. Então o Estado, na visão dele, está... Então, o bem e o mal na visão de quem? Tá? Ou seja, então, é uma situação muito, muito complicada, tá? Aí não é o Estado fazendo o que não deve, é a gente vivendo numa sociedade que tem valores totalmente opostos aos nossos. Tá? Então... Tá. Marcelo, eu vou fazer o seguinte, eu vou orar com vocês, se dispensar quem quiser, e eu continuo aqui para a gente interagir com perguntas, tá bom? E aí eu já encerro a gravação também. Vamos orar, pessoal? Senhor, nós te louvamos, somos gratos pela sua graça, o tempo que o Senhor nos permitiu ter aqui. Clamamos a Deus que o Senhor nos conceda ainda um restante de domingo, uma semana em tua presença. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.